Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica. Eu sou o Marcos. Hoje vamos aqui falar sobre mais um episódio da série. Esse aqui é o episódio número 9. Episódio vai ter um ator muito conhecido aí, que é o Leonard Nimoy, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é um episódio sobre questões de casamento, entendeu? Até porque é baseado num conto da Andrea Newman, que ela escrevia histórias sobre problemáticas do casamento, traições, assassinatos, e imagine o que você quiser. Ela adorava essa temática aí, então essa história aqui, que é baseada num conto dela, que se chama Ela Lhe Fará Companhia, justamente tem essa temática, né, do casamento, etc. Né? Esse episódio foi ao ar na véspera de Natal do ano de 1972, embora ele não tenha absolutamente nada a ver com o Natal, mas... Né? Ao contrário, né? É o tipo de episódio assim sobre questões de casamento, assim, que ele fala, meu Deus, melhor não passar isso. O pessoal vai começar a refletir, a mulher vai virar pro marido. O que você faria nessa situação? E se dependendo do que ele responder, acaba o Natal, meu amor. Acaba. Você citou que ele é baseado num conto da escritora da Andrea Newman, né? Mas o roteiro, ele é do David Heifel. Sim. Acho que é assim que se pronuncia. E ele é um cara que ele roteirizou mais um episódio de Galeria do Terror, que é o episódio Whisper, que acho que vai vir mais pra frente ainda. E ele também é roteirista de alguns filmes conhecidos. Ele é roteirista do filme A Firma, aquele filme com Tom Cruise. Olha! Né? Ele é roteirista, você vai lembrar que nos anos 80 tinha um filme que era o Round Midnight, Por Volta da Meia-Noite, que era uma biografia daquele músico de jazz, o Dexter Gordon, um filme do Bertrand Tavernier, fez muito sucesso. Também tem roteiro desse mesmo David Heifel, e também aquele filme do Sidney Pollack, Havana, que é um filme com o Robert Redford, também foi roteiro dele. Legal, né? Legal. Ele também, o episódio é dirigido por um cara chamado Gerald Perry Finnerman. Esse cara, ele não era exatamente um diretor muito prolífico. Ele era diretor de fotografia. Ele dirigiu quase todos os episódios da série... ele foi diretor de fotografia de quase todos os episódios da série Jornada nas Estrelas, a série original, a série clássica lá com aí a gente Kirk, já vê uma certa Spock. Confluência, né, de elementos, né? Ele dirigiu quase todos os episódios foi diretor de fotografia de quase todos os episódios da série A Gata e o Rato, por exemplo. Olha, assisti muito na juventude, sim. Com e ele o Bruce foi diretor... Willis, gente, né? Para quem não pegar, recordar. E ele, Bruce Willis e a Cybill Shepherd. E ele foi diretor de fotografia de 14 episódios dessa série que estamos comentando, que é a Galeria de Terror. Galeria do Terror. Mas de vez em quando, bem de vez em quando, chamavam o cara para dirigir um episódio também. E é o caso aqui, né? Eu diria até que é um episódio, a gente vai falar sobre isso, ele tem uma certa ambição na questão de direção, de sobreposições, de cenas, evocando assim, sonhos, pesadelos, né? Então, ele tem sim uma ambição nesse sentido, eu achei. Você citou que o episódio tem um ator chamado Leonard Nimoy. O Leonard Nimoy, ele é muito famoso por uma série chamada Missão Impossível. Ele participou de vários episódios, ele fazia às vezes mais de um personagem. Ele participou de, sei lá, dezenas de episódios dessa série clássica, o Missão Impossível. Só a Missão Impossível, né? E é por isso que ele é muito famoso. Não, brincadeira. Além disso, claro... Ele também, nos anos 80, ele dirigiu comédias e dramas românticos. Ele dirigiu Três Solteirões e um Bebê, aquele filme que tem famoso, que tem o Tom Selleck,
Não, né? mas ele dirigiu Ele dirigiu Três Solteirões desse e um filme. Bebê. Eu não sabia, eu não lembrava disso. Mas tu tá sacaneando, né, o nosso espectador. Não, mas não é verdade, aqui, né? ele dirigiu Não, eu tô falando assim, porque ele é muito... Todo mundo só lembra do Leonardo Nimoy por uma coisa, que as pessoas não sabem, ele era diretor. Isso. Né? Aliás, deixa eu até acrescentar, antes de você, aproveitando tua pegadinha, que tem um ótimo documentário que só nós colocamos no YouTube, legendado, que é um documentário sobre Night Gallery, apresentado pelo Leonardo Nimoy. Né? Então, realmente, ele era um diretor também, né? Um diretor muito bom, diga-se de passagem. Ele dirigiu aquele filme O Preço da Paixão, aquele filme que é com a Diane Keaton e o Liam Neeson. Lembra dos anos 80, aquele drama romântico dos anos 80? E é por isso que ele é conhecido, principalmente. Detalhe, ele dirigiu o episódio de Galeria do Terror, viu? Ele tá acreditado como diretor. Ele dirigiu o episódio também. Death on a Bard, que eu acho que a gente não falou ainda, né? Não, é mais pra frente. E ele tá no episódio incrível de imaginação chamado A Quality of Mercy. Um episódio de guerra, sabe? Muito bom. Sim. Ele também gravou um videoclipe com a musiquinha do Hobbit. Você procura no YouTube, tem, tá? É só isso que ele fez. É por isso que ele é conhecido. Esqueci também. Ele também era aquele personagem, como é que era? O orelhudo daquela série de navinha. O pessoal querendo te matar agora, série... porque nossos espectadores, tudo da cidade acompanhava Star Trek seriamente. Estão todos bravos com você agora. O Leonardo Nimoy é o Spock da série clássica Jornada nas Estrelas, enfim, o papel pelo qual... E detalhe, ele, claro, ele é o Spock na série, ele é o Spock nos filmes, e ele dirigiu também alguns filmes aí, depois quando Jornada nas Estrelas foi para o cinema. Enfim, um cara conhecido pra dedéu. Muito fantástico, enfim, né? já falecido, né? E ele realmente incrível, né? Aqui numa fase da vida dele, já pós Star Trek, né? Mais ou menos, não é? Pela época, isso, né? Ele tem muitas participações em séries de TV, além do Star Trek. Muitas, né? Então, essa aqui é uma delas. E a gente tem também no elenco a Lorraine Gary. A Lorraine, ela era uma atriz que ela era coadjuvante em episódios de série de TV. Ela tem muitas e muitas dezenas de participações. Porém, em um determinado momento da carreira dela, ela fez um personagem que era a Ellen Brody. De qual filme? Tubarão de Steven Spielberg. E das continuações também. Então, na verdade, ela era uma pessoa não muito conhecida, era coadjuvante de série de TV até ela fazer o filme Tubarão. Aí ela é famosa pelo filme Tubarão. Mas aqui, se eu não me engano, aqui é um pouquinho antes do Tubarão, é um pouco antes do Tubarão, ela ainda estava fazendo participações em séries de TV, exemplo, Galeria do Terror, né? Sim. A gente vai ter também a personagem, a June, é vivida por uma atriz chamada Catherine Hayes. Ela é mais ou menos conhecida, aqui no Brasil nem tanto. Ela participou durante muito tempo de uma série de TV, uma novela, na verdade, que é As the World Turns, que é uma novela que ficou mais de 50 anos no ar. Caramba! Mas ela não, claro que ela não ficou 50 anos no ar. Não, ela participou de uns 2.000 episódios. Meu Deus. A Julianne Moore, inclusive, foi um dos primeiros papéis da Julianne Moore, foi nessa novela, que teve... A novela ficou 56 anos no ar. Que novela é essa, cara? Porque ela contava várias gerações de uma família da Filadélfia, e aí era o pai, o filho, o neto, o bisneto, e aí ia passando por gerações também, né? Isso. E literalmente ela também durou gerações. Caraca, malandro. Soap opera. É umas coisas que não tem na... Essa novela não é a única. Nos Estados Unidos aconteceram várias novelas que ficaram 20, 30, 40 anos no ar. Você tem casos de várias dessas soap operas, né? Que ficaram 10, 20, 30, 40 anos no ar. Ela ia contando as aventuras, né? E os dramas de gerações de uma mesma família, enquanto ia tendo audiência, ficando no ar. E ela também, essas novelas acabaram lançando muita gente depois que foi para outras séries de TV, para o cinema. Então, é um hábito que as nossas novelas aqui duram menos de um ano. Enfim. Tu sabe por que se usa esse termo soap opera? Não. Não, porque é por causa do público, entendeu? Soap é sabão, né?
e tal, né? Tipo assim, entretenimento da dona de casa. Sim. Algo assim do gênero. E ela foi casada com o ator Glenn Ford. Olha. E ela foi protagonista numa série chamada Road West, que era uma série que tratava dos pioneiros, mais uma das séries sobre a conquista do Velho Oeste. Na TV americana teve muitas dessas séries e ela foi protagonista nessa que é o Road West. Né? Legal. Interessante saber. Gostei de saber, né? Muito bom. Procurei informações sobre o gato ou a gata que aparece, mas não encontrei. O gato a gente brincou aqui em casa que é a cara do nosso gato, o Lelo. Que é o nosso gato terrível aqui, o mais novinho, né? É participação especial do gato Lelo. A gente não pegou o nome do gato, gente, mas é uma gracinha o gato. E tem um papel importante no episódio, né? Mas dessa vez você que vai contar aqui pra gente um pouco dessa história aqui, do que acontece no episódio, manda ver, por favor. A gente tem esse cara, o Leonard Nimoy, ele faz um personagem que o nome dele é Henry Alden e ele está no enterro da sua esposa. E a gente vai começar ele ali, as pessoas reparando que ele não demonstra estar tão triste quanto ele deveria, ele está ali pensando, poxa, mas o que vocês querem que eu faça, né? Ao mesmo tempo que eu estou triste também é um alívio, vocês têm que entender e tudo mais. E enquanto até ele pensando, ali, né? A voz mental dele, né? A gente vai ouvindo... Ai, que bom, eu tenho uma vida pela frente, né? E ele fala com a voz do Spock. Eu achei isso bizarro, mas enfim. Ele, em um determinado momento, ele vai receber as condolências lá das pessoas e uma certa moça que é vivida, né, que nós já falamos aqui pela Lorraine Gary, uma moça chamada Bárbara Morgan, que era amiga da esposa dele, a Maggie. Da esposa dele. Ela fala, olha, vamos lá para sua casa, vamos lá para conversar. E ele fica meio assim, né? E tal, mas enfim, vamos, né? E ela, depois eles se encontram lá na casa e ela fala para ele, e aí, você finalmente está livre, né? Como é que é? Você se sente livre finalmente? Se livrou desse peso que era? E ele tá ali meio que é interessante. Esse personagem é meio dúbio. Então ele ao mesmo tempo que ele parece estar triste por um lado com a morte da esposa, e ele tá ali bebendo, ele tá ali meio cabisbaixo, ele também admite para ela, ele fala que não, realmente eu também ao mesmo tempo me sinto uma sensação de liberdade, porque era um fardo, e a gente fica sabendo que a esposa dele, ela estava na cadeira de rodas, ela passou por uma longuíssima enfermidade, ela ficou dependente totalmente dele durante muito tempo, e ele mesmo fala, né, ele fala para a Bárbara. A Bárbara pergunta, e você nunca pensou em se livrar dela? Você nunca pensou em tudo que você poderia fazer aproveitando a sua juventude, se você não tivesse o peso de cuidar dela? E ele fica daquele jeito, eu não, imagina, eu gostava dela, eu me preocupava com ela, ao mesmo tempo eu pensava também que eu poderia curtir minha vida sem o peso que é cuidar dela e etc. Tinha a questão da sineta, né? Ela ficava o tempo todo tocando uma sineta, chamando ele. Quando ela precisava de alguma coisa, o que devia ser constante, porque ela era uma pessoa que estava fisicamente incapacitada, ela tocava uma sineta e ele tinha que ir lá atender o que ela estivesse precisando. Então ele ficava 100% na companhia dela. Mas a Bárbara, ela fala para ele o seguinte, em determinado momento ela fala, olha, você vai precisar, a casa está sozinha aqui, só você, então você talvez precise de companhia, eu vou viajar e eu vou deixar a minha gata para você cuidar e ao mesmo tempo ela vai poder fazer she will be company to you, que é o título, e é uma gatinha amarelinha, fofinha, que a Bárbara traz para fazer companhia para o nosso querido personagem aqui do Leonardo Nimoy. Acontece que a gata, primeiro, a princípio ali é uma gata normal, ele põe comidinha para ela, põe a aguinha para ela e ela fica ali conhecendo a casa, tá tudo aparentemente bem. Ocorre que ele começa a escutar a campainha. Sem parar. Sem parar. O nome da gatinha é Janet. Só para constar, no episódio é Janet. Não sei se na vida real ela também era Janet. E
Ele começa, quando ele começa a escutar o som da campainha, ele começa a procurar cadê a campainha. Em algum momento do episódio ele vai encontrar, você vai descobrir que a campainha não tá mais com o badalo. Tem uma hora que ele vai, bem mais pra frente, ele vai descobrir, né? Não, e o gato, a gata, fica observando ele sem parar. Isso, ele escuta barulhos estranhos. Esse episódio que ele trabalha muito a questão sonora. Na verdade, até mais do que a questão visual, penso eu, né? Porque ele escuta barulhos, assim, por exemplo, a gatinha tá olhando pra ele, ele olha pro sofá quando ele acorda, lá ele tá bebendo, e tem um rato, né? Rato morto. Rato morto. Sofá. Aí ele olha para as sombras na janela, é como se tivesse um felino enorme. Isso. A sombra, ao longo do episódio, a sombra da gata na parede vai aumentando de tamanho e ficando uma sombra que não corresponde a um gato comum. Parece mais um puma, uma pantera, um leopardo e... Uma onça brasileira. Uma onça brasileira, exatamente. E, aos poucos, quando a gata por exemplo, quando a gata tá no quintal, quando a gata tá em algum outro cômodo, ele começa a escutar o barulho, que não é um ronronar de um gato, ele começa a escutar o som de um grande felino, como um leopardo, uma onça, uma pantera. E aquilo, logicamente, vai deixar o cara bastante Ele começa tendo ilusões auditivas e depois começa a ver as coisas. Isso. Mesmo, né? Ele, em algum momento, ele vai ver a gata no jardim. Ela, na verdade, tá transformada num leopardo, tá transformada em outro momento na casa. Ele vai ver ela tá na soleira da porta, ela já é uma onça pintada. Linda, né? Onça, linda, maravilhosa. Né? E ele começa a tentar. Primeiro, ele tem uma hora que ele olha e vê um tigre no quintal, e ele começa, tem uma hora que ele pega uma faca, facão, e vai atrás da gata, falando, eu vou matar essa gata. Não, ele parece que tá abrindo uma picada no mato. Ele vai lá, pega um pau de amassar pão, de ele massa. vai tentando enfrentar... Procura tudo, pega um facão e vai lá cortar as plantas, umas plantas bonitas assim, tipo planta ornamental, né? Ele vai cortando com a maior fúria. E tem um lance interessante pra gente não deixar passar batido, que aí mostra ele no escritório, porque ele trabalha lá e dá a entender que ele tinha um caso com a secretária, né, a June, né? E ela fala pra ele assim, né? Tem atuações boas nesse episódio. Ela fala pra ele assim, tipo assim, ele primeiramente fala pra ela, né, que ela não tá dando bola pra ele mais, porque ela tá tão fria. Ela fala que sim, que ela sempre foi fria com ele, se a esposa sabia do caso dos dois. Ele dá a entender que sim, né, que a esposa sabia, né. E aí ela, mais do que isso, dá a entender que a amiga dela, essa Bárbara, também sabia. Por quê? Porque parece que as coisas que acontecem com ele, a gente sentiu isso assim no episódio, tem relação com essa mulher que era a melhor amiga da esposa dele. É como se ela lesse os pensamentos dele. É como se ela soubesse o que vai no coração dele. E ela vai e fala com a secretária, que também tinha caso com ele. E quando ele pede ajuda para a secretária, ele fala, vai para casa comigo. Aí ela fala assim, que na sua casa tem fantasmas? Aí ele fala que sim. Ela fala, o que eu ganho com isso? Aí ele fala assim, nossa, por que você tá sendo tão cruel comigo? Você nunca foi assim, você foi mais doce. Aí ela falou, nunca fui doce, né? Eu sempre quis algo em troca, como você também. Então é um debate, assim, bem ácido, assim, no episódio, assim. São de relações problemáticas, né? Ele tinha uma relação problemática com a esposa, tinha também outra relação problemática de frustração com a secretária, né? Então ele já estava traindo ela, né, a esposa. Dá a entender, é muito boa essa cena dele com a secretária, porque dá a entender que meio que ela pensou assim, não, enquanto você, vamos dizer, me levava para dar uma volta e a gente curtir alguma coisa depois do expediente, tá, agora que você tá viúvo, primeiro que a secretária, ela tem meio na cabeça assim, será que ele se livrou da esposa? Também fica todo mundo meio se perguntando, a gente inclusive também, né? Existe uma codependência meio emocional, né? Uma ligação que às vezes as pessoas que tratam de uma pessoa que está acamada e doente por muito tempo, acaba acontecendo, né? Uma relação assim de codependência mesmo, sabe? A pessoa não consegue se livrar. Eu lembro daquele personagem que a gente até comentou sobre isso, né? Naquela The Haunted Hill, acho que esqueci. Tu lembra que tem até o filme, aquele remake, que a moça,
ela cuidou tantos anos da mãe, tu lembra? Vai me lembrar qual que é o filme. E a mãe batia com a bengala na parede, né? E aí, quando a mãe faleceu, ela continuou escutando um barulho de bengala, entendeu? Isso, no Desafio do Além, né? Desafio do Além. Que é a versão da Mansão Hill, da Shirley Jackson. Isso. Você tem exatamente isso, né? E tal. E meio que a secretária dele, ela dá a entender para ele que agora que a dinâmica do relacionamento mudou, que agora ele vai querer que ela console ele vai querer coisas dela, e ela fala, agora já essa dinâmica já não tá me interessando mais também. Como se proibido fosse mais interessante. Interessante, que nem eu tava comentando no comecinho, né? Tem essa Andrea Newman aí, que ela é famosa justamente por várias histórias dela, vários contos, ela era roteirista, né? De ter essa coisa da relação problemática, sabe? Ela gostava de abordar essa espécie de coisa. Então, é um episódio muito diferente, né? De Galeria do Terror, né? Que costuma ter episódio de traição, óbvio, sim, né? Desde a primeira temporada tem. Mas esse daqui tem uma coisa, assim, uma certa profundidade, uma certa angústia, uma amargura, sabe? A gente se pergunta... Tem um subtexto aí que eu vou chegar... Nesse episódio que eu vou chegar lá, né? De certa maneira, visualmente falando, o episódio, ele parece dar a entender pra gente que essa amiga que deixa o gato com ele pode ser uma bruxa, algo assim, exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que a gente se pergunta também, eu pelo menos me perguntei, isso tudo pode não ser culpa? Pode ser culpa. Pode ser manifestação da culpa? E até quando a gente for falar do final, esse final é dúbio. Né? Mas, enfim, e ao mesmo tempo, o que vai acontecer, como a gente estava citando, né? Só para a gente se encaminhar também um pouco mais. Ele ele resolve enfrentar essa fera, só que não vai dar certo, ele não vai conseguir, e ele começa a ficar com medo e evitar ficar no mesmo cômodo que o gato, porque ele imagina o gato vai se transformar num felino e vai me atacar. Basicamente, porque aí é que eu chego nessa outra leitura, né? Esse gato está se transformando num felino que pode atacá-lo ali na casa, culpa, talvez. E agora eu quero citar um negócio interessante. Essa história me lembrou muito uma história do Júlio Cortázar. Opa. Ele tem um livro chamado Bestiário. Um dos contos deste livro, o pessoal mora numa casa e nessa casa tem um tigre. E você não pode ficar no mesmo... Esse tigre ele aparece e desaparece em cômodos da casa. Você tem que tomar todo o cuidado para, em algum momento, você não entrar no cômodo e se fechar no mesmo cômodo que o tigre esteja, porque ele vai te atacar. Interessante. E aí me lembrou muito a dinâmica desse episódio. Que esse episódio tem elementos meio ali, né, de realismo mágico, enfim. Sim. Então me lembrou bastante. E eu achei curioso isso. Basicamente, o que vai acontecer é que, efetivamente, em algum momento, o personagem vai ser atacado por esse felino no qual o gato se transforma e ele vai acabar morrendo, né? Ou ele deu fim à própria existência. Isso, a gente também fica achando que isso pode ser uma metáfora. Na hora que ele pegou aquele facão, inclusive, me deu... Até porque no final, depois que ele faleceu, tá ali o gatinho lambendo o sangue dele. Isso. É uma cena muito dúbia. Na verdade, o felino o atacou, o gato transformado num felino gigante o atacou como uma forma da amiga dele se vingar dele, da amiga da mulher dele, que é uma bruxa, se vingar dele. Que ela estava viajando, ela manda até um cartão postal, né, para a secretária. Mas ela viaja. E ela aparece no final também, ela fala que ela quer viajar. Eu acho isso também é digno da gente assinalar. Ela fala que ela quer, a esposa, a camada dele que faleceu, ela queria mergulhar em todos os lagos italianos, negócio assim, né? E ela estava fazendo também essa espécie de turismo, meio que fazendo as coisas que a amiga dela queria fazer com ela, né? E o episódio também deixa meio aberto que, na verdade, ele pode ter colocado o termo à vida da esposa, sabe? Ele pode ter feito isso. Ele tem uma participação nisso, entendeu? Ela não morreu de forma natural, né? Mesmo doente. A viagem da amiga...
você vê, a amiga era muito ligada com ela, era muito amiga da esposa falecida dele. Se há uma desconfiança que ele possa ter alguma relação, ela poderia querer se vingar. E ela viajar, enquanto ele é morto pelo felino mágico, que essa amiga, que é uma bruxa, é um álibi para a amiga não ser imputada de nenhuma maneira com a morte dele. Exatamente. Também. Ela nem no país estava. Pode ser uma bruxa, pode ser culpa. De qualquer maneira, o desfecho é trágico. Mas o episódio, ele tem uma coisa meio de punição, né? E nesse sentido, aí eu não sei, porque a gente não conseguiu acessar o conto da Andrea Newman, né? A gente reflete se é justo também. A gente não sabe se ele é um cara que ele acabou com a esposa, com o sofrimento da esposa, vamos colocar assim, né? E com o sofrimento dele, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe quão doloroso psicologicamente é também a pessoa que trata de outra acamada nessas situações. Então parece que ele também julga de uma maneira muito dura e muito fria, né, o personagem, já que não deixou claro pra gente se ele fez isso com a esposa e na verdade é uma vingança, que é a melhor amiga dela. Você tocou num ponto muito interessante, e eu concordo muito com você. Ele está debaixo de um certo sofrimento, é visível, ele não está alegre com o que aconteceu com a esposa, ele está... a gente imagina também que, se ele fez, tem um componente dele querer também livrar a esposa do sofrimento. Pode ser. Seja errado. E também o próprio sofrimento dele, porque tem uma questão egoísta também da pessoa. E isso não é... Como é que eu posso colocar, né? Fazendo, assim, um papel, assim, muito, né? Meio de advogado do diabo. Também não é uma coisa incomum dentro dessa situação, né? E claro que, bom, aí vem para um outro debate, o Leonardo Nimoy, ele era um bom ator, um ator muito competente, e aqui nesse episódio ele se entrega bastante, ele consegue passar para a gente esse conflito, essa dubiedade. Sim. E eu acho que ajuda bastante. Boa parte do episódio ele vai ter que carregar nas costas, porque é praticamente ele e a câmera, né? Exatamente, depende muito dele. E é uma atuação que você vê que ele está visivelmente perturbado. Ele está muito entregue nessa atuação, mesmo. É um episódio que a atuação dele é fantástica, fantástica. Eu acho até interessante que, se a gente for lembrar, os nossos ouvintes vão recordar, os produtores ali da série, na época... chegaram para o Jack Laird e para o Rod Serling falando: a gente não quer saber de discussão de nenhum tema pesado ou profundo, a gente quer só episódios agitados, divertidos, não queremos nada assim filosoficamente muito carregado. Mas eles conseguiram nesse episódio, por exemplo, tratar de um tema espinhoso e usando uma metáfora. E eu acho que passou, né? Passou pela mão do censor, né? Assim, porque se você vê ali na imaginação, tem vários episódios com temas carregadíssimos, né? Onde se usa ficção científica, fantasia para tratar de temas seríssimos, né? Aqui também, nesse episódio, eu acho que tem essa temática. E eu acho que é um episódio bom, né? Um bom episódio. Eu acho que o roteiro soube trabalhar, talvez, o que a autora costume tratar, né, dentro dos seus textos e tal, assim. O final, como a gente contou, é isso, né? É a amiga chegando de viagem, batendo na porta, entrando na casa, chamando por ele, e não aparece ele morto, assim, aparece a mão dele dependurada na cama, assim, pingando sangue e o gato lambendo. Isso aí me lembrou, não dá pra gente... A gente tem que nos autorreferenciar, né? Não tem o que fazer, né? Mas nós fizemos aí no Halloween do ano passado, a gente sempre faz um especial de Halloween, né? E a gente gosta de pegar vários países, cinema de terror de várias culturas diferentes. E dessa vez a gente pegou uma temática, né? Que é o Edo Lúgubre, né? E aí você vai recordar que quando nós conversamos sobre o Edo Lúgubre, tem uma das características de filmes desse período é os filmes do Kuroneko, né? O fantasma, que é o gato vingativo, né? Que ele lambia o sangue, né, a pessoa ou se auto-infligia o falecimento, né, vamos colocar assim, ou então outra pessoa
atacava e o gato lambia o sangue e se vingava. Ele voltava como um fantasma vingador. Então aqui quase me lembrou essas histórias que que são ótimos filmes, tá? Se você não conhece, eu recomendo imensamente que vocês vão lá procurar. Aqui tá nos nossos vídeos do YouTube. Fizemos 3 programas, é um programa dividido em 3 mesmo, né? Sobre o Edo Lúgubre e os filmes dos gatos fantasmas vingativos, é incrível, né? Então me lembrou, né, uma inspiração talvez que a Andrea Newman tenha trazido do Edo, desses filmes do período Edo, sabe? De terror, de samurais, ronins, né? É tão legal. Um que eu também queria recomendar e que talvez tenha um diálogo com esse episódio temático é o filme do Denis Villeneuve, O Homem Duplo. Homem Duplo, boa. Você tem o Jake Gyllenhaal, a temática do Doppelganger não tem nada a ver aqui, na verdade, né? Aquele filme que quem não assistiu, eu recomendo que o Jake Gyllenhaal assista um determinado filme que ele não está muito afim de ver, mas o pessoal insiste muito no que ele está assistindo o filme, ele vê que no filme tem alguém idêntico a ele. É verdade. E aí ele começa a ficar querendo saber quem é esse cara que é idêntico a ele de qualquer maneira. É um final muito estranho desse filme, é um final que na época deixou muita gente com dúvida. Né? A cena que ele vê no final assim, do filme é fantástico. Esse personagem, se eu não me engano, é o personagem ele vai descobrir que o cara é um ator, na verdade, que é idêntico a ele, e o cara tem umas obsessões, e essas obsessões aparecem para ele onde ele tiver, como uma aranha gigante que meio que persegue ele pelos cômodos. E me lembrou um pouco. Eu lembrei, já que você falou de menções, né, mencionou esse filme do Denis Villeneuve, eu lembrei pela questão da doença, olha só, porque é muito surpreendente, tanto o livro como a adaptação, né? Porque tem aquele livro fantástico, O Cemitério, né, do Stephen King. E você tem o cara, a história famosa, o cara é um médico que ele muda para uma região onde acaba descobrindo que tem um cemitério de animais, depois ele vai descobrir mais para frente que tem um cemitério no alto ali de um platô, onde tudo que se enterra lá volta, é uma história terrível, trágica assim, da destruição da família desse homem, de tudo que ele mais ama na vida. E tem uma questão que a morte, ela é um tabu na família, porque a esposa dele tinha uma irmã que era Zelda, era o nome da irmã, que até no filme é interpretado por uma atora, assim, não recordo o nome, mas é uma maquiagem surpreendente. E ela tem uma doença terrível, assim, onde ela vai ficando muito torta. Eu não lembro o nome da doença. Mas a cena, ela traz horror, né? Porque você vê pelos olhos da criança. E ela lembra, isso é muito impressionante no livro, principalmente no livro, mas também no filme é legal, a primeira versão, né, do cemitério, que ela lembra do alívio que ela sentiu quando a irmã morreu. Porque ela tinha medo dos barulhos, de toda a situação, como a família meio que escondia, sabe, os pais dela, e ela era mais nova que a irmã. Ela parecia um grande segredo sujo de família e um segredo horrível e tenebroso, e aquilo transformou aquela irmã que na verdade é adoentada e como se fosse um monstro para ela. Então eu acho, sabe, essa situação toda meio ambígua de você sentir amor porque é alguém da sua família. Não é o caso, né? Não estou generalizando essa questão, mas sim trazendo essa história do Stephen King, né? O cemitério, que ela sentia culpa, né? Culpa por ter sentido alívio porque a irmã faleceu, né? Então era interessante, né? Toda essa questão que Stephen King traz desses sentimentos, né? Se contrapondo, né? De culpa, desespero e tal. Então toda essa situação, por isso que eu comentei esse negócio de eu sentir que é punir o personagem de uma maneira assim que talvez ele mereça, se for alguém que realmente não tratasse bem da mulher, mas deu a entender pra mim no episódio, isso é muito estranho, que ele tratava dela, tanto que ele fala, tem um momento que o Leonard Nimoy, naquela ótima atuação dele, ele fala assim, o que você quer, Meg? De novo. Então ela chama ele o tempo todo, talvez até pela doença, pela frustração. Então é muito interessante esse episódio para ser analisado, assim, nesse sentido, assim, que ele acaba sendo rico se você vai pensando, assim, que na verdade está sendo dito ali nas entrelinhas, né? Para além daquele sobrenatural, dos gatos e das sombras, do tigre, da onça, sabe? Interessante mesmo.
E verdade, verdade. Interessante mesmo. Eu acho até que a gente, recentemente, desde que a temporada começou, teve alguns episódios que a gente reclamou bastante e a gente não achou muito o que extrair dali. Porque, na verdade, às vezes o episódio não precisa nem ser uma obra-prima em termos de direção, mas quando o roteiro ele tem alguma coisa que permite mais de uma interpretação, que permite a gente refletir sobre algo, aquilo ganha. Isso, né? Ganha valor, ganha em profundidade, ganha em interesse. E é o caso desses episódios. Sim. Então, longe de ser qualquer coisa que, em termos de audiovisual, vai mudar a vida de alguém. Mas eles têm substância suficiente para levantar questões e reflexões interessantes, né? Que vão além do que está até na tela, né? Verdade, muito bom, muito bom. E é isso, né? Então, foi um episódio que a gente gostou. Eu gostei, eu acho que você também gostou, né? Uhum. E chegando aqui no finalzinho, a gente sempre dá o mesmo recado. Você sabe, né? Poxa, compartilhe o episódio, deixe o seu hype aí se você estiver assistindo pelo celular. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, né? A gente está tentando chegar a 4.000 inscritos, né? Aqui, ó, trabalhando arduamente para isso. Por favor, se inscreva no canal, nos apoie financeiramente, porque a gente tem que pedir apoio, porque é quase impossível a gente manter por tantos anos um podcast, que a gente já vai para 16 anos, né? Agora, logo mais, agosto tá ali, né? Então, a gente daqui a pouco tá em 16 anos de podcast, então a gente precisa que você nos apoie para que a gente possa continuar, enquanto a gente puder, né, fazer podcast. Então, apoie a gente pelo Apoia-se, é só você clicar na descrição, logo abaixo, você coloca mais, aparece todos os links do site, todos os podcasts. Nós somos podcast de cinema, tá? A gente fala sobre séries clássicas, mas nós tratamos de cinema. Então você vai encontrar podcast sobre todos os diretores, assim, até alguns diretores bem desconhecidos, né? Então, na verdade, a gente faz esse trabalho de pesquisa, de explorar o cinema, de conversar, de debater, tá? Então procure Cineclube da Masmorra em todas as plataformas, Spotify, Amazon Music, no seu aplicativo de podcast favorito, não importa, procure, tá? Cineclube da Masmorra. Se você quiser se inscrever também no Além da Imaginação Podcast, vão ter todos os podcasts sobre Além da Imaginação e também Night Gallery, tá? O nosso Pix, se você quiser apoiar, é apoiomasmorra@gmail.com. Lembrando que você está vendo aí na tela esses dois QR Codes, tá? O vermelho é para você mandar uma contribuição para a gente, é R$5, tá? O valor é uma contribuição mínima. E você pode gravar um áudio para a gente por cima, então é muito legal, a gente está guardando ansiosamente isso. E do outro lado é o QR Code da Amazon, que você comprando qualquer produto, gente, qualquer mesmo produto na Amazon, o valor não se altera, e se você comprar pelo nosso QR Code, a gente ainda ganha ali um cafezinho pela indicação, tá? Então, se puder nos ajudar de maneira indireta, a gente também agradece. Com isso, a gente vai finalizando mais um programa, deixando para você um abraço muito apertado. Lembrando que o Marcos aí no perfil dele tem os links também da estante virtual, do Instagram dele, tá? Então, clique para comprar os livros, para ajudar também aqui a rodar aqui, né? A gente conseguir manter os nossos projetos, que isso aí dá uma boa força para a gente, né, Marcos? Né? Às vezes, no começo das aulas aí, você pode estar procurando livros e você está falando aqui, você está assistindo um livreiro, né? Alguém que tem um sebo, né? Então, clique no link lá do Marcos, né, Marcos? Exatamente, Marcos Pereira 19. Exatamente, estante virtual. Um beijo muito grande, até o próximo podcast, a gente se encontra em breve. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, fiquem muito bem.